A graça, a paz e o amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo seja conosco neste dia abençoado. E que possamos ser gratos por mais um dia viver, por mais um dia vencer. Pois até aqui nos sustentou o Senhor. Possamos ser gratos, meu Deus, por amanhecer mais um dia e poder contemplar toda a sua natureza. Possamos ser gratos ao Senhor, porque é Ele que está conosco, Ele caminha conosco, Ele nos guarda, Ele nos livra de todo mau caminho. Possamos ser gratos ao Senhor, porque Ele derrama sobre nossas vidas o espírito de ousadia, o espírito de coragem. A nossa mensagem, ela tem uma participação especial. A nossa seguidora Nazaré dos Santos, ela é uma intercessora, adoradora, teóloga, e ela ministra lindamente a palavra do Senhor sobre as nossas vidas. E ela trouxe uma palavra que falou muito comigo e que chegou no momento certo. E eu estou aqui compartilhando com vocês a palavra que Deus revelou a ela. Então, Deus, Ele é detalhista, Ele cuida nos mínimos detalhes de tudo aquilo que nós apresentamos a Ele. Mesmo antes de falarmos do que está acontecendo, mesmo antes de pronunciarmos qualquer palavra ou até mesmo de elaborar o nosso pensamento, Deus já conhece, Deus já sabe tudo que nós iremos falar. Ele já sabe qual vai ser o pensamento elaborado. E justamente por isso, Ele fala conosco. Estou com você. Estou com você. Estou caminhando com você. Não tenha medo, porque eu sou contigo. Deus fala isso conosco todos os dias. A nossa mensagem foi extraída do livro de 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 7, que diz assim: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Meu irmão, minha irmã, não devemos ser governados pelo medo. Possamos declarar o tempo todo que não fizemos aliança com o espírito do medo. Não fizemos a aliança com o espírito do medo. Nós não fizemos comunhão com o espírito do medo. Mas nós fizemos comunhão com o espírito de coragem, com o espírito de ousadia. O medo é espiritual, a coragem também é espiritual. Também é espiritual. Possamos declarar o tempo todo que não viveremos com medo, pois o medo é um espírito e não um sentimento. O medo é a raiz de todo o estresse que passamos. Possamos declarar que somos a presença de Deus aqui na terra, pois a nossa realidade já está na pessoa de Jesus Cristo. O espírito de medo traz muito prejuízo, pois o medo é a ferramenta do maligno para nos paralisar. As vozes do medo ficam nos tentando nos tirar do foco. Todo medo procede do inimigo. Lembre-se disso. Todo medo procede do inimigo, do maligno. O medo ameaça a nossa saúde física e mental. Portanto, o medo é satânico.
Deus não nos deu o espírito de covardia, mas Ele nos deu o espírito de ousadia, de intrepidez. Somos o sal e a luz por onde vamos passar. Somos o sal e a luz por onde estamos passando. Somos a presença de Deus, somos a referência de Deus por onde passamos. Deus nos deu o espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Deus está sempre a nos esperar com os braços abertos. Sempre Deus está nos esperando com os braços abertos. Possamos ser o diferencial na vida das pessoas em Cristo Jesus. Possamos inundar o ambiente com a presença do Espírito Santo por onde passarmos. Possamos aprender a lidar com o medo no dia a dia, porque no dia a dia sempre somos confrontados com o medo. Portanto, em Cristo Jesus, possamos aprender a lidar com esse medo. Não devemos deixar que o medo nos paralise. No livro de 1 Pedro, no capítulo 5, dos versículos 8 ao 9, diz assim: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão bramando, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti-lhes firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Portanto, meu irmão, minha irmã, vamos resistir ao medo. Quando o medo chegar, é só orar. Lembrem-se do livro de Amós, no capítulo 3, no verso 3, que diz: Porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Portanto, quando vier o medo, pare e comece a orar e confessar e afirmar que não irá viver com medo. Quando oramos, Deus responde. Quando confessamos Sua palavra, quando confessamos a Sua palavra, nos renova. Lembre-se sempre disso. Quando oramos, Deus nos responde, e quando confessamos, a palavra do Senhor renova nossa mente. Lembre-se, meu irmão, minha irmã, não esqueça desse detalhe. Quando confessamos, a palavra do Senhor renova a nossa mente. E entra, internaliza no nosso ser. Por quê? Porque entramos de acordo com os planos de Deus para nós. Independente do que Deus quer fazer por nós, precisamos concordar com Deus a fim de podermos receber e desfrutar das coisas que Ele tem para nós. Por isso que aqui em Amós diz: porventura andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Então nós temos que entrar em concordância com a palavra que o Senhor traz para nós, porque a palavra do Senhor renova a nossa mente. Quando confessamos que estamos com medo, sabe? E ali Deus traz para nós. Ele traz a palavra nos encorajando e renovando a nossa mente. Então, e sendo assim, quando concordamos com a palavra de Deus, a gente começa a desfrutar das coisas que Deus tem para nós todos os dias.
Lá no livro de Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, diz assim: não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Faça o que você acredita que deve fazer, mesmo que você tenha de agir com medo. O que você pode fazer para impedir que o medo o controle? Olhe, temos que aprender a lidar com o medo. Ter medo não é ser covarde. Só é covarde quando se permite que o medo detém as ações e decisões. Entendeu? Quando permitimos que o medo impeça as nossas ações e as nossas decisões, aí sim eu estou sendo covarde, quando eu deixo o medo impedir tudo aquilo que eu tenho que fazer. Sentir medo faz parte de quem está vivo. Precisamos saber que o medo nunca irá embora. Nós sabemos disso. Podemos sentir medo quando fazemos algo que nunca fizemos antes. Sentir medo é simplesmente a tentação de fugir do que devíamos enfrentar e confrontar. Sentir medo não é igual a temer. Temer significa permitir que os sentimentos de medo saiam ganhando. Podemos viver ousadamente, corajosamente, porque Deus está sempre conosco. Não há problema em sentir medo. Não podemos ser dominados pelo medo. É uma diferença bem grande. Muitas das vezes nos escondemos por trás de uma oração por estar com medo. O medo é um espírito maligno que produz sentimentos. O medo faz com que nos escondamos, nos acovardamos. Não devemos recuar por causa do medo. Possamos enfrentar, mesmo que estejamos com medo. Possamos enfrentar o medo sendo confiantes em Deus. Possamos declarar o tempo todo, possamos declarar todos os dias: não vou viver com medo. Faça isso. Declare todos os dias que você não vai viver com medo. Eu sei bem o que é ter medo. E justamente quando essa palavra foi ministrada ao meu coração, como eu me encorajei. Porque nós devemos declarar o tempo todo que nós não fizemos aliança com medo. Nós fizemos aliança com a luz. Nós fizemos aliança com a coragem. Nós fizemos aliança com a ousadia que o Espírito Santo de Deus nos entrega todos os dias. Deus nos deu esse presente, porque tudo provém de Deus. E mais uma vez, eu vou aqui repetir, quando Timóteo nos fala, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de equilíbrio. Precisamos internalizar essa palavra. Precisamos fazer com que esta verdade, ela entre na nossa corrente sanguínea. E dizer o tempo todo: não viverei com medo. Quantas vezes temos que confrontar o medo? Porque só assim a gente consegue vencer aquele dia. É confrontando o medo. É confrontando aquilo que está tentando te impedir de avançar, de fazer alguma coisa. É confrontar. Portanto, diga sempre: não viverei com medo. A coragem não é a ausência de medo, é progredir, mesmo que o medo esteja presente.
Precisamos dar um passo de fé. Precisamos aprender a agir mesmo com o medo. E saber que é o inimigo que quer que estejamos com medo. E crer que Deus está conosco. Nós temos que crer, ter a certeza. Deus está conosco. Mesmo que você esteja com medo, enfrente o medo, mas tenha certeza, creia, Deus está com você. Nem tudo de ruim que nos acontece é culpa do inimigo. Não esqueça disso. O medo é o oposto da fé. Recebemos do inimigo através do medo e recebemos de Deus através da fé. Possamos estar sempre alinhados com a aliança com Deus e estar em alerta com as setas que o inimigo tenta lançar através do medo. Vou repetir e vou formalizar a frase correta. Possamos estar sempre alertas. Sempre. Possamos estar sempre alertas. Sempre. Por que alertas? Então, temos que estar alertos porque as setas que o inimigo tenta lançar através do medo é para nos paralisar. Então, portanto, possamos estar sempre alinhados com a aliança com Deus, com a aliança da coragem, com a aliança da luz, com a aliança da fortaleza, com a aliança da intrepidez, com a aliança da ousadia. Sempre. Se estivermos munidos com fé, o medo não poderá nos atacar. Não poderá nos atacar. O medo nos enfraquece em todas as maneiras. A fé nos acrescenta em coragem, em ousadia, em confiança. No livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, diz assim: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Conseguiu entender? Portanto, não esqueça, o medo nos enfraquece em todas as maneiras, em todas as áreas. Quando está com medo, quando deixa o medo dominar. Mas a fé nos acrescenta, ela nos acrescenta em ter coragem, em ter ousadia, em ter confiança que Deus está conosco. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. No livro de 1 Timóteo, no capítulo 6, 12, diz assim: Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitos testemunhos. Precisamos sempre combater o bom combate da fé, através da meditação da palavra e da confissão. A fé cresce de acordo com a nossa busca. Conseguiu entender? Captou? A fé cresce de acordo com a nossa busca. Só podemos ter uma fé acrescentada em ações. Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder e de equilíbrio. Lembre-se sempre disso. Sempre disso. Devemos isolar os medos repetitivos. Devemos eliminar querer de estar querendo sempre agradar as pessoas. Pega essa dica.
Devemos eliminar o querer de estar querendo sempre agradar as pessoas. E eliminar também relacionamentos com pessoas que estão querendo nos agradar de forma de bajulação. O medo faz isso, viu, gente? Como o medo faz isso? Como faz? O caminho para se libertar do medo sabe qual é? Vou te dar umas dicas. O caminho para se libertar do medo é estudar a palavra de Deus. Além de estudar a palavra, aplicá-la no dia a dia. Orar, estar sempre em comunhão com o Espírito Santo de Deus. Renovar a mente todos os dias. Todos os dias. Na verdade, renovar a nossa mente, isso faz necessário o tempo todo, durante o dia. Porque se não vigiarmos, a nossa mente, ela não vai expandir. Então nós temos que estar sempre em alerta, sempre em alerta. Sempre, sempre. A cada pensamento que chega à nossa mente. Então esteja sempre alerta. Esteja sempre alerta. Viu, meu irmão? Viu, minha irmã? Renovação de mente se faz necessário o tempo todo. A chave para obedecer a Deus é que Deus está conosco. Quando Ele diz para não temermos, viu? Lembre-se disso. A chave para obedecer a Deus é que Deus está conosco. Quando Ele diz para não temermos. Precisamos dar um passo de cada vez e não nos preocuparmos com os passos seguintes, pois cremos e confiamos que Deus está e estará conosco. Deus está conosco todo o tempo. Só temos uma vida para viver. E não permitiremos que o inimigo nos roube esta verdade. Possamos viver com ousadia em Cristo Jesus. Possamos ter coragem em Cristo Jesus. Possamos ter equilíbrio em Cristo Jesus. Eu sou Luzia Mello. Eu deixo para você essa mensagem. Medita nela. E eu espero em Cristo que venha acrescentar no seu entendimento, que venha acrescentar na sua edificação no decorrer do dia de hoje. Porque essa palavra chegou para mim no momento oportuno. Esta palavra chegou para mim de uma forma que abriu a minha mente e veio somar. Veio somar e muito, e me acrescentou demais. E justamente por isso estou aqui compartilhando com você as verdades que Deus nos traz todos os dias. E a verdade que Ele traz para nós. Não tenha medo. Eu sou Luzia Mello. Compartilhe esta mensagem em seus contatos. Compartilha com alguém que com certeza você sabe que esteja passando por alguma situação em relação à insegurança, em relação ao medo. Compartilha com ela, porque eu tenho certeza, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que vai acrescentar no entendimento dela, assim como acrescentou no meu. E não esqueça de uma coisa, meu irmão. A palavra lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 15, diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção, de filhos, pelo qual chamamos Abba Pai. Né? E ainda em Romanos, nesse mesmo capítulo 8, lá no versículo 31, diz assim: que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós,
quem será contra nós? Não esqueça, meu irmão, minha irmã, o Senhor está comigo, o Senhor está com você. Portanto, não temeremos o que pode nos fazer o homem. Por quê? Porque Deus está conosco. Deus sempre estará conosco. E mais uma vez, para você não esquecer, Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor, e de moderação, e de equilíbrio, e de ousadia, e de intrepidez, e de alegria. Ah, Deus é maravilhoso. E Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre, com toda sorte de bênçãos, de uma maneira ousada, de uma maneira extraordinária, de uma maneira extraordinária. A verdade é essa. Tenha um dia mais que excelente, cheio da presença de Deus. E não esqueça, meu irmão, por onde você passar, que você possa inundar do amor de Deus, da alegria de Deus, da justiça de Deus, da paz que excede todo o teu entendimento. E até o nosso próximo encontro.